1965, eles começaram a ser montados no Centro Espacial Kennedy. Testes na estrada se seguiram. Cada um tinha 40 metros de comprimento e 35 de largura, quase a mesma área de um campo de beisebol. Eles se moviam sob 8 esteiras gigantescas, com 3 metros de altura e 12 de comprimento. Cada esteira tinha 57 sapatas, pesando 900 quilos cada uma. Em junho de 1967, o transportador entrou em serviço, levando um foguete Saturno V para o voo não tripulado da Apollo 4. Nos 10 anos seguintes, as esteiras percorreram quase 2.000 quilômetros. Depois da Apollo, as esteiras continuaram servindo ao país. Após algumas modificações, os mesmos 2 transportadores levam o ônibus espacial hoje. We bring the crawler transporter over to the VAB. When we get the okay to enter, we drive in under the mobile launch platform. Once we're under there in alignment, then we lift the entire assembly up off its mounts, about 18 inches high. We're lifting 12 million pounds at this point. O transportador, com 2 motores a diesel com 2.750 cavalos de força, leva o ônibus espacial até a base com a velocidade de menos de 1,5 km por hora. The 2 crawler transporters are only 2 in the world. And without them, you don't have a space program. Em meados dos anos 60, quando a Marion construía os transportadores da NASA, a questão era construir um monstro que o mundo jamais havia visto. Each component was so huge that it had to be specially designed in the factory, and Marion in fact had to develop new machine tools, huge gears, huge crawler track components, huge hydraulic cylinders. These were all of a size never been made before by anybody. O Capitão, com 15.000 toneladas, era a maior máquina móvel terrestre já construída. Terminado em 1965, o Capitão era uma escavadeira clássica, mas realmente gigantesca. Usado para remover a terra que cobre depósitos de carvão, o Capitão tinha 21 andares de altura, com uma haste de 65 metros de altura. Ele se movia sobre 8 esteiras enormes, cada uma com 14 metros de comprimento e 5 de altura. O Capitão removia 140 metros cúbicos de material por vez. Era uma máquina poderosa. Mas a Bucyrus decidiu criar o seu próprio monstro. Em 1969, o Big Muskie nasceu. Era uma draga como nenhuma outra, a maior máquina de cavar com uma única pá já construída. De ponta a ponta, a máquina era maior do que 1,5 campo de futebol e tinha 68 metros de altura. Sua pá podia carregar 168 metros cúbicos de material. Este monstro não rolava ou rastejava, ele andava. When draglines were developed in the early 1900s, they were mounted on rail tracks initially. They had problems sinking in the ground. So there was a new method was invented by Oscar Martinson in 1913, and he developed what is called a walking dragline. Com sapatas hidráulicas de 40 metros de comprimento, o Big Muskie levantava, cavava e se sentava. Só o tamanho da máquina já gerava muita empolgação. This is a 220-yard bucket. 2 Greyhound buses could just barely park inside the bucket. So in the dedication ceremonies, I mean, they had tents set up. They had people from the surrounding area and from the mining company all invited to this dedication. I mean, this was an event. Um evento que teve até banda de música.
Mas, como os monstros de carne e osso que vieram antes deles, estes dinossauros estavam destinados à extinção. A indústria não precisava de nada maior. E os ambientalistas se opunham a eles. Estas duas máquinas seriam as maiores já construídas. Em 1991, ambas pararam de respirar. Um incêndio começou no compartimento do motor do capitão, destruindo a máquina. O conserto seria caro demais e ela foi desmontada em 1992. A Big Muskie parou por causa da lei do ar limpo, que acabou com a demanda pelo carvão rico em enxofre que ela desenterrava. Ela foi desmontada em 1999. Durante 120 anos, as duas empresas travaram uma batalha de monstros. Mas em 1997, a Bucyrus comprou a Marion, acabando com a rivalidade. Bucyrus bought out the Marion Power Shovel Company in recent years. And that was difficult at first for us to accept the enemy. However, we've gotten to know those people very good, and we're really one big family now, just trying to produce the best product. O ramo da construção de grandes maquinários mudou muito desde o fim do século XIX. E o ramo da mineração nos Estados Unidos também. Antes dos anos 60, a indústria de mineração de carvão ficou conhecida por abandonar um local quando o carvão acabava, sem devolver à terra suas condições iniciais, basicamente inutilizando-a. Today, and since the 1960s, that situation has totally changed. There are regulations in place. The companies have to do good reclamation. They salvage the surface soil in several layers, just how it was found, and put it back in the same sequence. Hoje, leis rígidas exigem que estas máquinas gigantescas recuperem a terra quando terminam de escavá-la. Alguns métodos de mineração de superfície continuam sendo polêmicos. A seguir, uma máquina que move facilmente 65 toneladas. Você está assistindo Maravilhas Modernas por cortesia de Volkswagen Polo. Os Estados Unidos importam mais de $1 trilhão em produtos todos os anos. 46% disso vem em gigantescos navios de carga. Alguns carregam mais de 5.000 caixas empilhadas dentro e fora do navio. Nas docas, eles precisam ser carregados e descarregados. Esse é o trabalho de guindastes pórticos gigantescos. Um pórtico é como uma mesa sustentada por 4 pernas. What we have behind us are 6 post-Panamax gantry cranes. Post-Panamax gantry cranes, all that means is that they can handle ships that cannot travel through the Panama Canal. They are electric cranes. From the ground to the cab, they're about 120 feet. And then from the ground to the apex, about 175 feet. Estes são guindastes pórticos de 65 toneladas, ou seja, podem erguer 65 toneladas de peso. As pernas correm sobre trilhos, permitindo que o guindaste se mova paralelamente ao navio. Quando um navio chega ao porto, operadores de guindaste descarregam e carregam simultaneamente. Da cabina de controle a 36 metros de altura, o operador faz um tipo de dança, movendo containers de 50 toneladas como se fossem brinquedos. A computer develops a loading plan for the particular ship. We try to keep the heavy cargo all below deck and the light cargo up on deck to keep the riding moments of the ship where they need to be. Na casa de equipamentos na traseira da máquina, sarrilhos elétricos enrolam os cabos de aço que erguem a carga. Estes guindastes são grandes, mas não o suficiente. The
world's largest cranes are on their way. They're currently being built in Shanghai, China. We have 12 that are coming. Their capacity has increased from 65 tons to 100 tons. In our industry, they're the biggest gantry cranes in the world. O que tem 2 andares de altura, pode erguer o peso de 40 carros e pesa mais do que um 737, o Le Tourneau L2350, a maior escavadeira do mundo. A empresa Le Tourneau de Longview, Texas, constrói estes gigantes para colocar carvão, minério de ouro, cobre e outros minérios em caminhões igualmente gigantescos. Well, this is a 53 cubic yard rock bucket. Again, the machine has a total hoist capacity of 80 tons. To put this in perspective, the